E como eu falei para vocês, a aula hoje é de oncocercose, tá? O Oncocerca volvulus, que é a espécie, ela faz parte do gênero Oncocerca, da família Oncorcicidae, e pertence também aos nemateumintos, que é um dos filhos dos grupos dos eumintos. Então, nós estamos falando aí de vermes cilíndricos, tá? De animais, de vermes cilíndricos. E na aula passada, dessa família, nós trabalhamos a Wuchereria bancroft, que é a causadora da filariose linfática. E hoje nós vamos estar falando do Oncocerca volvulus. Esse parasito, gente, né, ele provoca uma doença chamada de oncocercose, tá? E ele é o agente etiológico da oncocercose, o nome dele é Oncocerca volvulus, e ele é um filarídeo do tecido subcutâneo humano que causa oncocercose. Então, onde que ele vive? Nos tecidos subcutâneos. Ele causa uma doença chamada de cegueira dos rios, porque ele pode causar cegueira. E por que é dos rios? Porque esse parasito, né, ele tem um vetor, que é um mosquito, tá? Que está perto de rios, né? Em locais como na África, no Mediterrâneo, na América Central e na América do Sul. No Brasil, os estados que têm mais casos de oncocercose são Roraima e no Amazonas, principalmente em reservas de populações indígenas, como esse Yanomami e Maquiratari, tá? Então, é uma doença que acomete muitos indígenas. Aqui, ó, nós temos imagens, né, do parasito. Nós podemos observar que ele, na verdade, ele é um parasito pequeno, mas bastante cilíndrico. Ele tem como hospedeiro vertebrado um homem, tá? E como invertebrado, mosquitos do gênero Similium, também conhecido como borrachudos do Ipium. Na América do Sul, os seguintes complexos são importantes. Então, do gênero Simulium, eu tenho Simulium metálico, Simulium sanguíneo, amazônico e Quadridivitatum, tá? Ah, precisa decorar essas espécies? Não, o que vocês precisam saber é que são mosquitos do gênero Simulium, são capazes de estar portando o nematóide provocador da oncocercose. O parasito, ele pode viver até 14 anos no seu hospedeiro, então ela tem um tempo de vida bastante prolongado. E ele é uma grande causa de cegueira entre as infecções, né, que existem. Aqui nós podemos observar uma figura, né, do vetor. Aqui a gente tem o borrachudo, ou pium, que é um mosquitinho bem pretinho, bem pequenininho, e ele pode ou não, né, estar infectado com o Oncocerca volvulus. Então, gente, a filariose e a oncocercose são duas doenças causadas por nematóides que são transmitidas através de vetores, tá? Juliane, o Breno não tá conseguindo entrar na aula, não. Não tá aparecendo a solicitação dele aqui para mim. Agora apareceu. Pronto, conseguimos. Então, ó, o modo de transmissão seria pela picada do inseto transmissor, né? O borrachudo, né? Gênero Simulium,
com larvas infectantes L3. Então, gente, vocês observaram durante toda a questão da parasitologia que existem várias larvas de nematóide, mas geralmente, né, quase sempre, as infectantes, elas estão no estágio L3, tá? Então, precisa memorizar que às vezes a larva L1, L2, elas não são infectantes, mas a L3 sim. O período de incubação, né, da doença gera cerca de 1 ano, podendo variar de 7 meses a mais de 2 anos, né, para a gente ter o aparecimento lá dos parasitos. A filária, tá, que o Onchocercus é um tipo de filária, ele permanece viva lá de 10 a 15 anos, né, em casos não tratados, período em que os vetores podem se infectar e o paciente continuar transmitindo a doença. O ciclo biológico é um ciclo biológico bastante simples também. Nós temos aqui, ó, passo 1, né, o mosquito infectado deposita larvas infectantes no momento do repasse sanguíneo. Então, novamente, nós temos um mosquito infectado fazendo o seu repasse sanguíneo, que é aquele momento que ele suga o sangue, ele deposita larvas L3 infectantes no tecido subcutâneo do hospedeiro. Nesse tecido, né, essas larvas se evoluem a vermes adultos no tecido subcutâneo. E aí, após, né, o seu cruzamento de macho e fêmea, nós temos a produção de milhares de microfilárias, né? Há um ciclo até parecido com o anterior. Elas estão na mesma família. Essas microfilárias, elas ficam depositadas ali naquele tecido subcutâneo, tá? E aí que ela provoca as manifestações clínicas. O mosquito se infecta ao ingerir o sangue, né? E contendo as microfilárias desse tecido tissular, né? Ela fica naquele líquido tissular, né? Que é aquele líquido entre as células. Lá no tecido, tá? As larvas, né? As microfilárias se transformam em larva L1 no estômago de quem? Do mosquito, tá? Setinha vermelha, mosquito. Essas larvas L1 sofrem mudas, né? Elas vão amadurecendo, transformando em L2, posteriormente em L3, e em seguida ela migra para a probóscide do mosquito, que é aquele órgão que tem ali no mosquito, onde ele vai utilizar ali para poder fazer o repasse sanguíneo. E aí o ciclo é bastante simples, né? Então nós temos a larva L3 infectando o tecido cresce a vermes adultos, os vermes adultos se multiplicam, criam microfilárias, e as microfilárias podem ser ingeridas, então, pelos mosquitos, né, se emulham, e aí continuar o ciclo ali dentro delas. As manifestações clínicas. Durante a presença dos vermes adultos, né, eles criam-se nódulos subcutâneos fibrosos, que podem ser sobre superfícies ósseas, tá? Como ombros, membros inferiores, na pelve, na cabeça. E quando ocorre uma intensa eliminação das microfilárias, pode causar manifestações que incluem, né, prurido intenso, xerodermia, que é a pele seca, a liquenificação, que é uma aparência de líquen que dá na pele, né? Líquen, se vocês não sabem, é aqueles fungos que dão em árvore, né? Uma associação de algas e fungos. Despigmentação nas regiões pré-tibial e inguinal, né? do corpo. Atrofia e êxtase linfática, ou seja, vai reduzindo o fluxo da linfa. Lesões típicas de dermatite crônica. E a migração das microfilárias pode atingir os olhos, causando lesões que podem levar à cegueira. Então, resumindo,
Quando eu tenho vermes adultos, eu crio nódulos fibrosos que são possíveis ser observados. Quando as microfilárias vão sendo eliminadas, seja por uma atuação do sistema imunológico, seja por atuação de medicamentos, ele causa um intenso processo na pele que vocês vão ver depois, que tem a ver com essa pele seca, né? Aspecto de líquen, despigmentação em algumas regiões e uma dermatite mesmo. E durante a migração dessas microfilárias, né, que elas estão nesse líquido, elas podem atingir órgãos importantes e levando, por exemplo, a cegueira. Então, por isso que ela é conhecida como cegueira dos rios. A presença desses parasitos, em geral, não causam dor. Em infecções muito graves, né, é possível encontrar as microfilárias em outros tipos de secreções, como urina, escarro e até mesmo no sangue. Então, aqui, gente, ó, a gente pode ver, né, aquela que eu falei que é a liquenificação cutânea de um índio, que seria esse aspecto ressecado, rugoso, às vezes com nódulos aqui, né, causada pela migração das microfilárias. E aqui a gente percebe, né, as próprias microfilárias no tecido, né, do globo ocular. Estão ali presentes. E isso daqui, gente, causa uma destruição tecidual, uma inflamação que deixa, de fato, a pessoa cega, tá? O diagnóstico clínico, epidemiológico e laboratorial. Clínico porque as lesões são típicas, tá? Epidemiológico, né, quando o paciente fala da região de origem, né, se for uma região epidemiologicamente comprovada, né, já é um grande fator, um grande indício. E laboratorial, que é pela pesquisa mesmo das microfilárias, tá? Ou dos vermes adultos. Como eu falei, ó, a identificação laboratorial é a pesquisa do verme adulto ou das microfilárias por meio de biópsia ao nódulo da pele. Então, é feita uma coleta, né, desse tecido para análise. Pode ser feita quando a pessoa tem aqueles nódulos com os vermes adultos, uma punção e uma aspiração desse nódulo. O exame oftalmológico, né, do humor aquoso também permite a visualização dos parasitos e o exame de urina, no caso, quando existe a disseminação, tá? Em relação ao tratamento, é utilizado um microfilaricida, né, um medicamento contra as microfilárias, à base de ivermectina, tá? Só que esse microfilaricida, ele é para as microfilárias, então nem sempre eles têm uma boa resposta contra os vermes adultos. E aí o tratamento deixa a desejar nesse caso. Pode ser feita também a retirada dos nódulos cutâneos aonde estão os parasitos, tá? Como eu falei aí, ó, anteriormente, o tratamento é pouco eficaz contra vermes adultos. Profilaxia, né? Uso de roupas protetoras, por isso que os indígenas às vezes podem ser mais prejudicados, porque eles vivem em regiões onde existem os mosquitos infectados e, além disso, né, eles estão propensos à picada dos mosquitos, então o uso de roupas protetoras e repelentes são importantes para a profilaxia, né? Tratamentos dos doentes também podem estar inclusos aí. Como referências, nós utilizamos